Max, a gente já sabe que nesse reencontro com Patrícia, a gente sabe que ela é vegetariana, que ela mora em Cotia. Deve morar bem, né? Num lugar Ah, quietinho, não olha, é? onde eu moro Bem que eu falo ainda nesse tem mata sentido. virgem, ainda tem corujinha no muro, tem tucano, é muito Tem gostoso, mesmo, né? assim, é. 18 quilômetros de São Paulo, mas assim, eu não conseguia mais viver em São Paulo, assim. O estresse é muito grande, muito trânsito, muito caro para viver mal, a qualidade de vida não existe praticamente. Então fui para a roça. E Prefiro. de lá você parte para, você já parte com um rumo definido, né? Isso, tem que ser rápido. E se bem que ali na Granja Viana, que é do lado ali de Cotia, tem uma estrutura bem bacana, assim, tem tudo. Então, quem mora na Granja, fica por ali. Resolve tudo, a sua vida toda por ali. Granja, Cotia, então é muito Então bacana. você vai sair mesmo para fazer show, então aí Eu vou para você São Paulo para já trabalhar. sabe o caminho, né? É. O Eu, caminho eu, do aeroporto eu todo mundo prefiro conhece. não ir para São Paulo, mas eu tenho que ir, né? Não tem jeito, também não dá para ser radical, né? Preciso trabalhar, fazer as coisas, divulgar, viajar. Nós E tem estamos aí. viajado muito? Estou começando agora, né? Que o álbum saiu agora em março. É um trabalho que é uma comemoração de 30 anos de carreira. As pessoas falam, 30 anos? Mas eu comecei com 8, né? Profissionalmente. Então, é isso, né? Não tem como negar essas 3 décadas de trabalho. E foi direto, assim, trabalho. Eu só parei 4 anos ali no meio do caminho para casar, ter filho, me encontrar como artista, né? Porque eu cresci na música e você E foi passa por... bom ter crescido na música, foi bom ter começado tão Foi cedo. bom, porque sempre foi muito natural para mim, igual, sei lá, ir para a escola, foi muito natural, mas eu fui indo numa onda de coisas na sequência, que assim, eu fui me perdendo como artista, assim, né, eu acho isso. Então, por um lado é legal crescer na música e estar exposto desde pequeno, porque você adquire experiência, você vê você conhece e tudo mais. Se eu começasse agora, não ia ser a mesma coisa. Então, tem esse lado que é legal. E o outro lado que é ruim, porque vira meio show de Truman, assim, né? É meio ilusão. Você vai se dando conta de que algumas coisas não são como você imagina ou como você vê. Né? Você tem que entrar e sair. Então, essa saída minha para a família e para o filho aconteceu bem depois, quando eu já tinha mais de 20 anos. Aí fui fazer terapia, aí fui... Tipo, quem sou eu, né? Assim, fui muitas Patrícias. Mudei de cabelo, mudei É, de porque repertório, fui me foi uma experiência encontrando. interessante, né? Foi. Mas foi uma experiência muito forte, de muito sucesso, de É, muita possibilidade de ilusão, né? Também. muito, muito. Mas eu Com tive tudo em uns si, com 8 pais. anos, se você não tiver ilusão também, caiu o Não, mas mundo, era né? legal, era Mas valeu, lúdico. aquilo foi, Eu valeu, fui uma criança valeu a pausa lúdica. e tá valendo Valeu, agora. valeu, valeu, Tudo valeu, valeu. valeu. E comecei a pesquisar mais sobre música, sobre as coisas que eu sempre ouvia desde pequena. E aí comecei a construir dentro de mim o caminho que eu ia seguir dali para frente. E aí os álbuns que eu comecei a lançar nessa fase diferente minha, né, depois do afastamento, foram divisores de água na minha carreira. Porque aí eu comecei a compor, eu virei compositora além de cantora. E aí eu comecei a expressar as coisas que estavam guardadas há muito tempo, que eu não conseguia, porque eu não tinha experiência e não tinha a possibilidade de expressar. E aí foram álbuns que saíram pela Trama, e depois fiz outros, fui morar em Londres, voltei, trabalhando lá, fazendo turnês, lançando trabalhos lá, foi muito bacana também. E aí comecei a fazer outros trabalhos mais segmentados. E aí chegou nos 30 anos, eu falei, bom, eu preciso recolher todas essas coisas, a parte do sucesso, a parte experimental, a parte underground, vou juntar tudo num trabalho, e saiu esses 2 projetos. Bom, e são projetos iguais? Então, um é um CD gravado em estúdio, que tem regravações de sucessos antigos, e tem músicas inéditas também, que eu achei legal, que era para misturar mesmo, né? E eu tenho o DVD que é o ao vivo, que é um show, né? O, quando a gente fala do Trem da Alegria, a gente fala de quando? 80? O trem, na verdade, ele surgiu depois de uma dupla, que era eu e o Luciano na época, né? A gente foi escolhido de um festival
fomos escolhidos no festival, fizemos uma dupla e o álbum tinha o nome do programa da Xuxa, que era da Manchete, chamado Clube da Criança. E aí tinha a participação do Carequinha, Sérgio Malandro, Vanusa, enfim, vários artistas. No ano seguinte entrou o Juninho Bill e deram o nome de Trina Alegria. E aí fiquei 4 anos com eles e depois eu saí em carreira solo, eu tinha 13 anos. Que loucura, né? Fiquei 4 anos com ele, depois saí em carreira solo, eu tinha 13 anos. 13. É muito louco, Meu Deus. Não é louco muita demais? coisa, né? Você pedia sua mãe para cantar, você cantava na festinha? Sim. Como é que é essa história, assim? Que eu Porque você comecei- passou a ideia para mim de que foi muito natural você Muito, muito. ter uma carreira aos 8 Sim, anos, sim. né? Começar uma carreira. Eu sei lá, que eu me lembre, assim, eu sempre fui sei lá, da arte, da expressão, através do balé. Minha mãe era professora de balé, então eu chegava em casa, criava coreografias na sala, assim. E eu assistia o programa do Chacrinha com meu pai, que era na Bandeirantes, e eu via os calouros lá, né? E eu falava, pai, me leva lá. E aí, meu pai foi mais louco que eu, que me levou. Eu tinha 6, 7 anos. E eu tenho tudo isso registrado em VHS, E assim. você cantou o quê no Aí eu Chacrinha? cantei Deixa Chover, do Guilherme Arantes, e cantei Cantar Brasil, da Gal Costa, que eram músicas que eu ouvia em casa, assim. E aí eu ficava lá horas, porque tinha uma seleção. A pessoa também é bem metida, né? Ela vai cantar Gal, a música da Mas eu Gal. adorava, era Claro, minha eu ídola também, na época, mas minha não é ídola. bárbaro com 6 anos. Você primeiro tem como ídola Gal, né? É. Depois você vai lá e canta a música canta da Gal. é isso. Corajosa também. É bacana, né? É. E aí, sei lá, ia lá, ficava lá, esperava horas, assim, levava papel, caneta, lápis de cor, porque tinha ordem, né, dos calouros. E pra mim era normal, super normal, super normal. Sei lá. Estamos aí, né? Minha função é essa, né, mesmo. Bom, né? Que normal não quer dizer que não te prejudicou, não te Não. cortou a infância. Não, Todo não. esse sofrimento, entre É. aspas, você não teve. Não, administrei porque os meus pais foram, assim, por um lado eles foram muito bacanas, assim, que eles sempre me deixaram ser uma pessoa normal, sem afetação, assim. Tipo, a gente via uns pitis de umas crianças, assim, na época, a gente achava horroroso. Minha mãe, olha, você não vai fazer isso, você não maltrata as pessoas. Então, assim, eu tinha esse limite que eu vejo que hoje não tem, assim, de algumas mães de crianças que aparecem na televisão. Assim, no geral, ao longo da minha vida, eu vi muito isso, assim. Achava feio isso. Não sei. É porque depende muito da postura, como sempre, né? Como tudo na educação, depende da postura de quem está dando a educação. Exatamente. Né? É. Ensinar como vai tratar o outro, como vai se comportar nos lugares. É. A verdade é que esse mundo do show business, né, que a gente vive, eu vejo lá na TV as crianças todas que começam uma carreira com 5, com 6, com 12 anos e tudo. O que acontece é que é muito difícil essas crianças atravessarem o tempo e continuarem cantando ou continuarem em cena. Porque em algum momento da vida de todo mundo as transformações são tão enormes, né? Ai, são. E é difícil você ter uma criança com 8 anos de idade e dizer, não, eu quero isso aqui. A gente com 18 vai se inscrever no vestibular e hesita, porque não sabe bem o que quer. Né? Com 30 tem gente que não sabe o que quer Tem gente que não sabe nunca. nunca que passa por essa Envelhece sem saber o que quer. Mas o que acontece é que é muito difícil você ter uma trajetória como a da Patrícia, assim. Porque não só as dificuldades do próprio ambiente, né? A loucura, a estrada, né? A sedução que é tudo, né? Exatamente. Lidar com o público, como tem a própria dificuldade da vida mesmo, da criança que se transforma, que amadurece, a menina que muda a voz, que muda o corpo, que enfim, é muito difícil. Isso é um mérito enorme, 30 anos de carreira aos 38. Obrigada. Pô, isso é... É um mérito também da familiar, né? Porque eu acho que teve que ter uma coisa sólida aí para você não pirar depois, muito. né? Não, e eles ficaram pessoa não comigo sabe. até 18 verdade anos. seja dita. A primeira loucura que acontece, a primeira transformação que acontece não é com a criança propriamente, é com os pais. Com os assim. pais, O que é. a gente mais vê é pai de criança enlouquecendo com a possibilidade da criança virar um popstar. E aí Não, e é a muito questão do louco. E dinheiro, aliás, são né? sempre mais insuportáveis que a própria É, criança. porque aí é muito mais difícil da criança sobreviver à loucura Claro. da criação, da Por referência. isso que eu acho que foi uma coisa sólida, É. porque te Foi. conduziu
fazer escolhas, para pensar outra coisa. E uma coisa que me ajudou muito, assim, depois que eu me afastei, foi que eu descobri o budismo, assim. Então, isso me deu muito mais chão ainda de ver que realmente tudo isso é uma grande ilusão. Então, hoje, assim, eu tô tranquila, eu não tenho, assim, não procuro não ter expectativas com os trabalhos. As pessoas, ai, mas o que você espera quando você lança? Não tem essa pergunta? Ai, o que você, tipo, aquele frenesi, assim? Não tem. Você quer cantar É melhor sua não, música, eu só quero ir lá cantar, simples isso. como isso, assim, é melhor não ter expectativas, porque o que vier é bônus para você, é legal, ok, vamos E você nessa. descobriu o budismo como? Assim, Então, eu já tinha essa altura com 12 anos, né? Porque ela começa a carreira com 8. Não Então, foi aos assim. 12 eu escolhi ser Não, a budista. foto dela é no DVD no Nepal aos 13 e meio. Meditando. Não, imagina, Com o que guru, isso, sei lá eu de também quem, tenho né? tantos erros e muitas A gente tá falhas. brincando contigo, claro que... Mas como é que foi? Então, eu já tinha uma queda, assim, né, pelo budismo, pela coisa do oriental. E aí, assim que meu filho nasceu, eu estava numa livraria, assim, vi um folheto, falei, nossa, é aqui que eu quero ir. Aí fui e, sei lá, me identifiquei muito. Falei, nossa, acho que eu sempre fui budista, então, né? Porque foi tamanha a identificação. E eu Seu sigo filho uma está com quantos anos? Meu filho tem 13. Você segue uma linha? Eu sigo uma linha que é tibetana, mas tem uma... chama Nova Tradição Kadampa. Então, é uma linhagem aqui no Ocidente ainda muito nova. É muito bacana. Você já foi para lá? Para o Tibete? Não, ainda não. Queria muito. E o que se faz? Assim, você reza, não sei nada sobre o budismo. Existem os ensinamentos, né, do nosso guia espiritual, que é um tibetano, é um monge tibetano, um mestre realizado, né, nas meditações, que mora na Inglaterra, e ele tem vários livros que ele fala sobre compaixão, né, sobre como encontrar a felicidade dentro de nós, porque as coisas externas são ilusórias, a gente está sempre buscando a felicidade nas coisas externas que têm pouca duração, né? Elas não duram. Então, e esses ensinamentos são muito bacanas. E a gente tem meditações, aulas e meditações, e tem os pujas, que são celebrações dos Budas, é muito bonito. Muito bom. E você vai cantar pra gente? Eu vou. Ótimo. Então vou pro intervalo pra gente Tá bom. ir ali pro palquinho, né? Tá. Então é o seguinte, a gente vai abrir esse bloco com a Patrícia Marques cantando Espelhos d'Água, do Dalto e do Cláudio Rabelo, com auxílio luxuoso. Seus olhos são espelhos d'água que brilhando você pra qualquer por onde esse amor andava, que não quis você de jeito algum. Que vontade de ter você, que vontade de perguntar se ainda é cedo. Que vontade de merecer um cantinho do seu olhar, mas tenho medo. Que vontade de ter você, que vontade de perguntar se ainda é cedo.
O show é quando mesmo, hein, Patrícia? O show é amanhã no Teatro Net Rio, em Copacabana, 9 horas da noite. E tem uma coisa bacana que quem levar 1 quilo de alimento não perecível paga meio ingresso e a gente ainda vai doar para o INCA. Então é muito legal. E aí o CD e o... O CD e o DVD. O CD estará à venda amanhã lá para quem quiser comprar também. O DVD só vai sair em abril. Esse aí é só uma amostra. Tá certo. Eu volto aí para explorar um pouquinho, tá bom? Quem levar 1 quilo de alimento perecível paga meio ingresso. E estamos doando para o INCA. Compareçam. Bom, então agradecendo a vocês, Manuela, Miguel Lemos, Tiagão, Patrícia, o nosso Felipe Nel. Agradecendo a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil, ao som de Patrícia Marcos. Valeu. Ei, você escute essa canção que eu trouxe pra você cantar. O blues da melodia é só soltar a voz que vem do coração. Se você deixar, notas vão rolar que vem pra ficar. Oh não, segue essa batida que o Sorry fez. É coisa pra dançar e você não vai se arrepender. Tudo que eu quero é viver cantando. Deus tem seus planos, não vamos parar, que o groove está demais. Hoje tudo que eu quero é viver cantando. Deus tem seus planos, não vamos parar, que o groove está demais. Então vem, segura minha mão, estamos juntos nessa, irmão. Então vem e chega pra dançar, vem juntinho sem pensar.